De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Prazer, alegria para nós estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela sua participação em mais essa reunião. Nosso abraço em nome de Jesus para você e em nome da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro. E vamos a mais um tema sobre casas de paz. Nós começamos esse projeto, iniciamos esse projeto muito importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Chegou realmente na hora certa, porque estamos em tempos de isolamento, cada família em sua casa, e continue assim enquanto for orientado pelas autoridades. E a palavra realmente vem na hora certa, no momento certo. Casas de paz. Nosso tema de hoje é uma casa inabalável. No Brasil todo, esse projeto está em andamento. Muitas congregações, muitas comunidades estão desenvolvendo esse trabalho com as famílias, chamado Casa de Paz, iniciado por Jesus em Lucas 10:5. Jesus disse: em toda casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Esta é a nossa oração, a sua casa, neste momento, nesta hora, neste minuto, neste dia, nesta semana, neste tempo. Que a paz do Príncipe da Paz seja em sua casa. A primeira pergunta para a reflexão é a seguinte: onde você construiria a casa dos seus sonhos? Pense aí rapidamente, enquanto nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao verso 29. Onde você construiria a casa dos seus sonhos? E como seria esta construção? Vamos falar então sobre uma casa inabalável. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Quando Jesus terminou o último verso, verso 29, de falar essas palavras, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os mestres da lei. Uma história contada por Jesus, uma parábola, uma comparação, que fala sobre as tempestades que a nossa vida está sujeita, as tempestades que a nossa casa está sujeita. Na prática, quais são as tempestades que enfrentamos no dia a dia? Você poderia começar com problemas financeiros, situações econômicas, problemas no relacionamento, marido e mulher, esposa e esposo, pais e filhos, filhos e pais. Eu tenho encontrado muitas pessoas e em entrevista com essas pessoas diariamente, elas não têm dificuldade de relatar que algumas o problema são os filhos, não o problema, mas a situação que está causando tribulação ou tempestade. Filho não é problema, mas o relacionamento com os filhos às vezes se torna tempestuoso. Às vezes é o cônjuge, tanto o marido quanto a esposa. Quais são as situações difíceis que enfrentamos na família? Às vezes uma enfermidade, um desemprego, um problema de saúde. Estamos aí em tempos de pandemias e isso não começou neste ano, neste tempo. Muitas pandemias o mundo já enfrentou e também epidemias, e isso tem causado tribulações e tempestades, turbulências na vida da família, morte, enfim, há várias situações. Você pode
nesse momento, começar a mentalizar qual é a situação que está causando tempestade em sua vida, em sua casa, que ao final desta reunião estaremos orando para que Deus dê forças a você na tempestade. Nós podemos orar para que Deus repreenda a tempestade, para que a tempestade passe rapidamente. E podemos orar para que Deus te dê também resistência ou resiliência na tempestade, para que você resista. Podemos pedir que Deus apresse o fim da tempestade, para que passe rapidamente. Podemos pedir tudo a Deus, porque Ele realmente está pronto a nos atender. Uma outra pergunta para reflexão, para ajudar na reflexão dessa meditação, diz o seguinte: qual foi a diferença entre as duas casas diante da tempestade? Como esse exemplo se aplica na família hoje? Uma casa caiu porque estava construída sobre uma base, um alicerce frágil. Praticamente não tinha alicerce. A outra permaneceu inabalável. Esta é a diferença entre uma casa e outra. Tinha fundamentos construídos e muito sobre bases sólidas. Hoje em dia vemos muitas famílias que passam por lutas e conseguem superá-las. São famílias que estão sempre com um testemunho positivo. Eles passam por lutas, passam por tempestades, mas estão sempre testemunhando e dizendo: vencemos por Deus, vencemos por isso, por aquilo. Quais são esses elementos que dão vitória às famílias que conseguem passar por tempestades e conseguem resistir? Quais são os elementos que as famílias que passam por tempestades não conseguem resistir? O que acontece com essas famílias para que elas não resistam? A terceira pergunta para reflexão é a seguinte: a casa que permaneceu inabalável estava edificada sobre a rocha. Este exemplo tem a ver com você. Quem é essa rocha? Então, o texto diz muito claramente, aqui em Mateus capítulo 7, verso 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. E o verso 29 diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, então, quem é a rocha? Você já sabe. Se você respondeu Jesus, Ele é a rocha. Ele é o fundamento. E o que é dele o fundamento? A palavra dele, porque ele diz: todo aquele que ouve e pratica estas minhas palavras. Então não é só ouvir. Muita gente ouve a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. As pessoas estão sempre com a Bíblia aberta em cima da mesa ou do móvel, no Salmo 91. É preciso ler. Letra é para ser lida, para ser meditada, decorada, estudada. É preciso também pensar em ajustar a palavra ao modo de viver. Se o construtor, estamos pensando aí, falando em construção, o construtor tem a planta do prédio, a planta da casa. Ele tem todas as orientações, todo o regulamento do material de primeira, segunda, terceira qualidade para a construção da casa. Ele vai escolher o material. Se ele não lê a planta, não sabe ler a planta, se ele não procura estudar a planta, se ele não procura ler a lista de materiais de primeira qualidade para a construção da casa, é isso que está acontecendo na vida espiritual de muita gente. Jesus é a rocha, mas a nossa parte Jesus não vai fazer. Ele é o fundamento, sim, sobre o qual podemos edificar nossas vidas, não sermos abalados pelas tempestades, mas há uma parte que é nossa. E a parte do construtor da segunda casa, a parte do construtor da casa, que a chuva caiu, os ventos sopraram e a casa caiu, ele não seguiu as regras, ele não seguiu a palavra. Da mesma forma, espiritualmente, precisamos seguir a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 3, verso 17, faz uma pergunta para ajudar nessa reflexão. Para que Cristo, o texto diz assim: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Ponto. Esse é o verso 17 de Efésios 3. Pergunta: na prática,
baseada neste texto bíblico, é necessário para uma família viver a verdadeira segurança, o verdadeiro equilíbrio, para que a casa não caia. Três verdades, três lições importantes podemos anotar para responder esta pergunta. Primeiro, Jesus precisa habitar dentro do nosso coração, do meu coração e do seu coração. Habita, se já habita no seu coração e no meu coração, temos o primeiro ponto, já temos o primeiro passo. O primeiro passo já está dado. O texto diz, para que Cristo habite pela fé em seu coração. Segundo passo, a fé em Cristo é o que nos sustenta e nos anima. Sim, é importante ter fé. Fé não é somente pensamento positivo. Em Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o segundo passo para que nós tenhamos os requisitos cumpridos para viver no equilíbrio, para viver em estabilidade, para que a nossa vida esteja firme, para que a nossa casa fique mais firme a cada dia. Terceiro passo, uma casa cheia da presença de Jesus. É uma casa cheia do amor de Deus, porque Deus é amor. Quando permitimos que este amor, mas esse amor não é o amor humano, não é o amor sexual, não é nem mesmo uma boa amizade, nem nada disso, mas é o amor perfeito, o amor incondicional, o amor que respeita, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, de acordo com o que está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. Quando permitimos que esse amor seja o alicerce dos nossos relacionamentos e atitudes, então nós começamos a viver a plenitude que Deus tem para nós aqui na terra. A nossa vida ela se torna mais firme, mais inabalável. Em Lucas 6, 46 a 49, diz assim o Senhor Jesus, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, ela não caiu, ela conseguiu ficar firme, porque estava bem construída. Mas, porém, todavia, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Ele não cavou alicerces. Ele colocou as paredes em cima do chão da terra, sem alicerces. No momento em que a chuva caiu, a enxurrada veio contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa é a versão de Lucas para o que o Senhor Jesus contou e que Mateus escreveu lá no capítulo 7, nós lemos no início da meditação. Essa história se repete aqui em Lucas com esse requinte, com esse ajuste de Lucas nesse texto. Jesus apresenta mais passos para que nós sejamos sábios. O texto aqui fala sobre um homem sábio e um homem louco, um homem tolo, insensato. O sábio e o insensato. E não só o homem, mas também a mulher, o jovem. E nós, pais, precisamos também instruir nossos filhos nessa sabedoria. Você, pai e mãe, deve começar desde cedo. A palavra de Deus, em Provérbios 22:6, diz, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará. Então, tanto os adultos, quanto os mais idosos, jovens, crianças, precisamos dessa sabedoria. Mas quais são os passos agora para que tenhamos essa sabedoria? O primeiro passo é vir até Jesus, abrir o coração,
Nesse momento você pode abrir seu coração para Jesus. Nesse minuto mesmo. E dizer para Ele que você quer caminhar com Ele. Você quer ouvir a palavra dEle. Isto é sabedoria. Diz o sábio, o maior sábio do mundo, o homem que teve mais sabedoria, porque ele pediu a Deus sabedoria, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, ele diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, caminhar com Jesus. Deixar de caminhar por você mesmo, pela sua própria cabeça, pela sua própria vontade, pela cabeça dos outros. Nem de líderes religiosos. Muito cuidado com isso também hoje. Principalmente, o Senhor Jesus já alertou isso há 2000 anos atrás. Então você precisa seguir, andar pela cabeça, pela palavra, e a cabeça está na Bíblia. Jesus mentalizou, o que Jesus orientou, está na Bíblia Sagrada, para que nós leiamos, aprendamos e procuremos seguir nessa sabedoria do Senhor Jesus. O segundo passo é ouvir a palavra. Esse passo nós já inclusive adiantamos para você e estamos relembrando nesse ponto agora da sabedoria. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus é uma pessoa sábia, certamente. Uma pessoa que lê a Bíblia é uma pessoa sábia. Comece a ler a Bíblia para você ver. Eu conheço pessoas que não sabiam ler. Elas eram analfabetas. E elas procuraram aprender a ler na Bíblia. Essas pessoas hoje são oradores, são oradoras. Falam, pregam de forma assim maravilhosa, porque a palavra de Deus, ela dá sabedoria. Estar em contato com a palavra de Deus torna a pessoa mais sábia, mais culta. O terceiro passo não pode ser outro, é praticar. Não adianta simplesmente ler, ouvir e não colocar em prática. Não adianta ler a planta do prédio e o engenheiro não colocar em ação, não colocar em prática o que está no princípio, nos princípios da construção civil, da construção segura. Assim, nós precisamos colocar em prática os princípios da construção segura da nossa casa espiritual, da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, da família com Deus. Pregar e praticar, ouvir e praticar, ler e praticar. Esse é um passo indispensável para que tenhamos a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que a ira de Deus dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Isso está no Salmo capítulo 30, verso 8. Nós podemos passar momentos difíceis. O próprio Deus permitiu que os servos dele passassem por momentos difíceis. A história na Bíblia mostra isso. Não estamos impedidos de passar por tristezas, por turbulências, tribulações, enfermidades, mas o Senhor diz: a alegria vem ao amanhecer. A tristeza não durará para sempre. O Senhor sempre faz nascer um novo dia de alegria para nós. Nós vemos o que Jesus pode fazer numa casa quando nós vemos pessoas permitindo que Jesus entre na casa delas. Eu tenho muitos exemplos para citar. Muitas famílias que deixaram Jesus entrar na casa delas. Há 20 anos atrás, há 15 anos, 10 anos, e há um ano atrás, e essas pessoas, eu posso ter o testemunho delas, dar o testemunho delas, que o Senhor não as decepcionou. O maior exemplo, a maior prova está na própria experiência, no próprio testemunho das pessoas que abrem a vida para o Senhor. Deus tem mais para a sua vida do que simples coisas ou coisas pequenas. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus quer tornar você uma pessoa sábia, um homem sábio, uma mulher sábia, uma família cheia de paz. Se você está realmente tomando essa decisão agora
iniciar essa jornada com Jesus, então, nesse momento, eu convido você para orar ao Espírito Santo, em primeiro lugar. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor é o meu ajudador e eu quero a sua ajuda. Entra na minha vida agora. Faz morada em minha vida. Entra na minha casa. Espírito Santo de Deus, procure também uma congregação, uma igreja, mesmo pelo telefone, pela internet. Isso, procure. Estão fechados os templos estão fechados, não importa. Eu tenho aqui o cartaz que diz que o nosso templo está fechado, mas a nossa igreja está aberta. Você pode acessar o link ou entrar no site da nossa igreja, no site do YouTube da nossa igreja, para acompanhar as nossas reuniões. Nós temos as nossas reuniões às terças-feiras, que são os PGMs. Você pode participar de um PGM virtualmente, porque todas as terças-feiras nós apresentamos ao vivo, mas fica gravado para você acompanhar na hora que você puder. Às quintas-feiras temos o nosso culto das promessas. Se você acompanhar um ano esse culto das promessas, diz um dos maiores pregadores do mundo que você jamais reclamará de qualquer coisa que faltar na sua vida, porque as promessas de Deus são as mais ricas. E temos as reuniões das casas de paz, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. Então, esse é o nosso projeto, esse é o nosso programa, ou qualquer igreja que você acessar, você vai ver o programa dessa igreja e vai acompanhar e vai ver a bênção que é nesse momento que você está precisando de uma firmeza para a sua vida e para a sua casa, integrar-se à igreja. A igreja não é o salão, não é o templo. A igreja são as pessoas, somos nós. Ligue para nós, faça seu comentário aí, mande dizer para nós que você abriu seu coração para o Espírito Santo, que você está procurando uma igreja, que você quer participar da igreja, mesmo virtualmente, em qualquer lugar do mundo. E, finalmente, você pode também participar quando voltar, quando os templos forem reabertos. Procure o templo mais próximo da sua casa e una-se à igreja. Ou procure uma célula perto da sua casa, com certeza tem um vizinho seu que já abriu a casa para o Senhor Jesus e esse vizinho, essa vizinha, com certeza vai receber você para que você faça parte desta comunhão maravilhosa daqueles que andam com o Senhor Jesus. E eu quero terminar fazendo a oração. Se você quer abrir sua casa, sua vida, sua família para o Senhor Jesus, dar mais alicerces, fincar mais pedras, mais rocha. Jesus é a rocha. Ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E você é a igreja, sua casa será parte da igreja do Senhor Jesus. Ele quer fortalecer os alicerces da sua casa para fortalecer a igreja. Então, faça comigo esta oração, ou faça do seu jeito. Eu vou orar aqui, se você quiser, pode repetir as palavras em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero edificar minha vida, minha casa, sobre uma base firme, um alicerce firme, inabalável. Para isso, eu te peço, Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus, que venhas transformar, mudar tudo que precisa ser transformado, mudado no meu interior, para que dessa forma eu possa ter forças, eu possa ter resistência para enfrentar e superar, vencer todas as tempestades da vida. Eu oro a Deus Pai
no poder do Espírito Santo, no nome precioso, no nome de poder e de autoridade, no nome que é sobre todo nome, no único nome no céu e na terra, no nome de Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém. Que bênção, que bom estarmos juntos mais uma vez em mais uma reunião. Obrigado pela sua participação, pela sua presença neste dia do Senhor, nesta hora abençoada. Que o Senhor deste dia abençoe sua vida, sua casa. Mande falar para nós aí o seu testemunho. Escreva aí nos comentários. Participe. Mande aí o seu feedback. Mande o seu alô para nós. Mande seus motivos de oração também. Isso, seu testemunho. Eu recebi Jesus. Jesus está transformando a minha vida. Jesus está me abençoando. Eu recebi uma cura, eu recebi um milagre. Fale conosco. Nós queremos ouvir, nós queremos também ser abençoados. Quando sabemos que o Senhor está te abençoando, nós nos alegramos com isso. E temos orado por vocês de madrugada, meia-noite, o dia. Ao meio-dia nós temos as nossas equipes de oração, orando, os nossos pastores, intercedendo por você, pela sua casa, pela família e por todos nós. Há uma música muito boa, dá para cantar, nós podemos cantar. Nossa morada na rocha está. Do Inário para o Culto Cristão, ele diz exatamente isso. Nossa morada na rocha está. Você pode cantar, você pode ver aí no Inário para o Culto Cristão. É fácil de você ter na internet, pela internet. E você pode cantar conosco. Que alicerce tendes para construir? Nossa morada na rocha está. Qual alicerce que você está usando? Você viu hoje quais são os alicerces para que você tenha a sua vida firme na rocha. E aquilo que as pessoas usam que está caindo, que está ruindo. Vamos cantar e após nós temos uma bênção especial para encerrar esta reunião nesta data. Cantemos juntos com a nossa congregação. Amém! Então, quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. É isso que nós queremos para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Você permaneça, que nada venha abalar, nada venha causar qualquer tristeza e não se resolva no dia seguinte, porque ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero encerrar então com essa bênção especial para você neste momento. Abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Um dia abençoado, uma semana abençoada. E aguarde aí, de 2 em 2 dias, tem uma mensagem, uma reunião nova para você. Acompanhe as nossas reuniões abençoadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.